A bolsa das fraldas escorregou do meu ombro pela terceira vez enquanto eu tentava enfiar a chave na fechadura da porta do apartamento. Lucas choramingava colado ao meu peito, o seu pequeno punho agarrado à minha blusa verde-oliva como se fosse a única coisa sólida no mundo dele. Talvez fosse mesmo. Lá dentro, o ar estava frio e parado. Tinha me esquecido de regular o termostato antes de sair para o trabalho de manhã. Mais uma coisa naquela lista interminável de tarefas que eu nunca conseguia completar. A maternidade a solo era uma maré implacável, e eu estava a afogar-me, um prato por lavar de cada vez. Pus Luca no parque de brincar e fiquei a olhar para ele enquanto ele imediatamente ia buscar os arcos de plástico que pendiam da beira almofadada. 7 meses, quase 8. Na semana passada tinha começado a tentar puxar-se para cima, um coisinha determinado. O cabelo escuro ficava em espetinhos despenteados. E quando me olhava com aqueles olhos castanhos fundos, eu via-o. Via o Giovanni. Todas as vezes, sem exceção. 15 meses desde o divórcio. 15 meses desde que eu tinha saído dos pavimentos de mármore, dos lustres de cristal e do silêncio sufocante de um casamento que parecia perfeito por fora, mas que por dentro me fazia sentir que morria lentamente. O telemóvel vibrou. Provavelmente a Jéssica. Ela tinha estado a enviar mensagens a tarde inteira, preocupada porque eu tinha mencionado que Luca parecia mais agitado do que o habitual. Ignorei, fui à cozinha aquecer o biberão que tinha preparado de manhã. O micro-ondas zumbiu, enchendo o apartamento silencioso com um som que quase parecia companhia. Boston tinha parecido a escolha certa na altura. Longe o suficiente de Nova York para não esbarrar acidentalmente com o Giovanni num restaurante ou num evento social. Perto o suficiente da civilização para ainda conseguir construir uma carreira. Tinha arranjado trabalho numa firma de advocacia corporativa de médio porte. Nada de glamouroso, mas pagava as contas. Mal, mas pagava. A renda vencia na semana seguinte. Tentei não pensar no número que aparecia no meu extrato bancário, na forma como parecia encolher mais depressa do que eu conseguia repô-lo. Só a creche custava mais do que o meu primeiro apartamento quando saí da faculdade de Direito. Luca começou a chorar. Aquele choro agudo que significava que estava genuinamente angustiado, não apenas irritado. Peguei no biberão e voltei para ele, levantando seu peso quente para os meus braços. Ele agarrou o biberão imediatamente, mas a testa dele estava quente a tocar no meu queixo. Quente demais. Encoste os lábios à têmpora dele da maneira como a minha mãe costumava verificar a minha temperatura quando eu era pequena, antes do acidente. Antes de eu ficar órfã aos 24 anos e ter de aprender a ser adulta sem rede de segurança. Luca estava a arder em febre. Está tudo bem, meu amor, murmurei, carregando-o até a casa de banho. É só uma febrezinha. Vamos dar-te um medicamento. Mas mesmo enquanto dizia aquilo, um aperto de angústia enrolou-se no meu estômago. Tinha lhe dado paracetamol infantil 2 horas antes. Já devia ter baixado a febre. O termômetro apitou. 39,5 graus. As minhas mãos tremiam enquanto tirava o telemóvel, pesquisando sintomas com uma mão enquanto segurava Luca com a outra. Cada resultado parecia pior do que o anterior. Meningite, sepsis, danos cerebrais por febre alta prolongada. Liguei para o pediatra. Caixa de mensagens. Claro, já eram mais de 6 da tarde de uma sexta-feira. O nome da Jéssica voltou a aparecer no ecrã. Desta vez atendi. Lauren, tenho estado a tentar falar contigo. Está tudo bem. O Luca tem febre. 39,5. Não sei o que fazer. A minha voz partiu-se, traindo o pânico que eu tentava suprimir. Leva-o à urgência agora. Não esperes. Ela tinha razão. Eu sabia que ela tinha razão. Mas o pensamento das contas do hospital, as comparticipações que não podia pagar, as perguntas que podiam fazer sobre o pai dele, sobre por que estava a fazer isso sozinha, tudo isso pesava sobre mim como um peso físico. Lauren, estás a ouvir-me? Leva-o agora. Sim, está bem. Vou já. Peguei na bolsa das fraldas outra vez e enfiei roupas extra para o Luca, o coelho de peluche favorito dele com uma orelha que ele tinha mastigado até ficar cinzento e úmido, a minha carteira, o cartão do seguro, as chaves. O elevador do prédio estava avariado outra vez. Desci as escadas contando cada degrau, concentrando-me no esforço físico para manter o medo à distância. 4 andares. Os choros do Luca tinham diminuído para um choramingo fraco que me assustava mais do que o choro alto. Lá fora, a noite de outubro em Boston tinha ficado cruel. A temperatura tinha descido desde que tinha chegado à casa, e o céu abriu-se mesmo quando cheguei ao carro. Uma chuva pesada e fria que me encharcou a blusa em segundos.
Prendi o Luca no seu cadeirinha com dedos trêmulos, verificando 2 vezes se estava seguro. Os olhos dele estavam meio fechados agora, o corpo dele mole. Aquilo não estava certo. Ele devia estar a lutar, a chorar, a fazer qualquer coisa que não fosse aquela terrível imobilidade. Fica comigo, Luca. Por favor, fica comigo. O hospital ficava a 12 minutos. Cheguei em 8, passando 2 sinais vermelhos sem me importar com as consequências. Que me dessem multas. Que me prendessem. Nada daquilo importava se o Luca não ficasse bem. A entrada das urgências brilhava forte e dura contra a escuridão da tempestade. Corri pelas portas automáticas, ainda com a chuva a escorrer-me pela cara, misturada com lágrimas de que não me tinha percebido. Preciso de ajuda. O meu filho tem febre alta e não está a reagir normalmente. A enfermeira de triagem olhou para o Luca uma vez e chamou por assistência imediata. De repente estávamos rodeados de pessoas com fardas a fazer perguntas que eu mal conseguia processar. Idade, peso, historial médico, alergias. O pai está presente? Perguntou alguém. Fiquei paralisada. A pergunta que tinha estado a evitar durante 15 meses. A mentira com que tinha estado a viver. Tudo desabou naquele corredor estéril do hospital. Não, sou só eu. Levaram o Luca a correr pelas portas duplas por onde eu não podia passar. Uma mulher de cara gentil com farda cor de lilás, guiou-me para uma sala pequena com iluminação dura e cadeiras de plástico que tinham sido sentadas por demasiadas pessoas desesperadas antes de mim. Alguém virá em breve para recolher mais informações. Tente manter a calma. Manter a calma. Como se isso fosse possível quando o meu mundo inteiro tinha 7 meses e estava a arder algures para lá daquelas portas intransponíveis. Colapsada numa das cadeiras, as minhas roupas molhadas deixavam manchas escuras no plástico. O telemóvel voltou a vibrar. A Jéssica a ver se estava tudo bem. Não consegui responder. O que é que eu diria sequer? Os minutos esticavam-se como caramelo, elásticos e intermináveis. Olhei fixamente para o cartaz motivacional na parede, qualquer coisa sobre esperança e cura, e quis arrancá-lo. A esperança não pagava contas médicas. A esperança não curava febres misteriosas. A esperança era um luxo que eu tinha perdido algures entre o divórcio e aquele momento. Um médico apareceu. Jovem, com ar cansado, olhos amáveis por trás de óculos de armação fina. Menina Grant, sou o Dr. Sullivan. O seu filho está estável por agora, mas precisamos de fazer alguns exames. A febre é preocupante, e dada a idade e os sintomas, queremos excluir algumas infecções graves. Que tipo de infecções? A meningite é a nossa principal preocupação. Vamos precisar de fazer uma punção lombar. A sala inclinou-se. Uma punção lombar. Uma punção espinal. É a única forma de saber com certeza, mas preciso que autorize o procedimento. E preciso do historial médico completo dele, particularmente do pai. O pai tem historial de doenças imunitárias, condições genéticas, algo que devemos saber. O rosto do Giovanni passou-me pela mente. Maxilar forte. Olhos escuros que não deixavam escapar nada. A cicatriz no queixo de uma luta que ele nunca me tinha explicado. Eu não sabia quase nada sobre o historial médico dele. Ele nunca tinha partilhado esse tipo de vulnerabilidade comigo. Nunca me deixou ultrapassar as paredes cuidadosamente construídas que erguera à volta de si mesmo. Não sei. Admiti. O pai dele e eu não temos contato. Há alguma maneira de contactá-lo. Isto pode ser crucial. Só o grupo sanguíneo poderia ajudar. E se houver fatores genéticos que devamos conhecer, precisamos dessa informação. A minha garganta fechou. Durante 15 meses tinha mantido o Luca em segredo. Convenci-me de que era o melhor. O Giovanni tinha deixado claro que não queria filhos, tinha fechado todas as conversas que eu tentará ter sobre o nosso futuro. Quando descobri que estava grávida 1 mês depois de o divórcio ser finalizado, estava de pé num apartamento novo, numa cidade nova, a começar uma vida nova. Contar-lhe tinha parecido render essa nova vida, dar-lhe poder sobre mim outra vez. Mas aquilo não era sobre mim. Era sobre o Luca. Posso tentar contactá-lo. Ouvi-me dizer. O Dr. Sullivan acenou com a cabeça, com alívio visível na expressão. Por favor, o tempo aqui é fundamental. Mais tarde, ouvi o bater de rotores lá fora nas urgências. Confirmação do que já suspeitava. O Giovanni não tinha vindo de carro. Tinha vindo de helicóptero. Claro que tinha. Não tinha o número do Giovanni. Tinha apagado no dia em que me mudei para Boston, um gesto simbólico que me tinha parecido libertador na altura. Mas conheci alguém que teria. A minha antiga advogada tinha tratado do divórcio. Teria os seus dados de contato nos processos. Já eram mais de 7 da noite. Ela não estaria no escritório.
mas tinha um número do telemóvel dela guardado para emergências. Isto qualificava. Atendeu ao quarto toque. Lauren, está tudo bem. Preciso do número de telefone do Giovanni. É uma emergência. Houve uma pausa. Lauren, não acho que seja boa ideia. O divórcio foi suficientemente contencioso sem reabrir. O meu filho está no hospital. Precisam do historial médico do pai dele. Por favor. Outra pausa. Mais longa desta vez. Depois, dê-me 5 minutos. Mando-lhe a mensagem. Esses 5 minutos pareceram afogamento. Andei de um lado para o outro na sala pequena. 7 passos num sentido, 7 no outro, contando os vezes sem conta para manter a mente fora do espiral de tudo que podia correr mal. A mensagem chegou. Um número que eu um dia sabia de cor, que tinha visto iluminar o meu ecrã com promessas que nunca cumpriu. Planos cancelados à última hora. Desculpas que não significavam nada porque o padrão nunca mudava. Fiquei a olhar para ele durante 1 minuto completo antes de começar a marcar. Cada número parecia um passo para fora de um precipício. Sem caminho de volta. Só a queda livre aterrorizante pela frente. Tocou uma vez, 2, 3, depois a voz dele, mais grave do que eu me lembrava, áspera com qualquer coisa que podia ser sono ou irritação. Quem fala? Tinha ensaiado este momento 1000 vezes na minha cabeça. Versões diferentes desta conversa onde eu era forte, serena, controlada. Cada versão se fragmentou no momento em que o ouvi falar. Giovanni, sou a Lauren. Preciso de te dizer uma coisa. O silêncio estendeu-se pela linha, espesso e perigoso. Eu conseguia ouvi-la respirar, controlado, mas alerta. O Giovanni tinha sempre sido assim, instantaneamente acordado, instantaneamente consciente. Era uma das coisas que me tinham aterrorizado durante o nosso casamento. A forma como conseguia passar do sono para a consciência plena num segundo, como um predador a sentir ameaça. Lauren. O meu nome nos lábios dele soou estranho depois de tanto tempo. Familiar e estrangeiro ao mesmo tempo. Como é que conseguiste este número? Isso não interessa. Preciso do teu historial médico agora mesmo. Como? A minha voz partiu-se apesar dos meus melhores esforços para me manter serena. Grupo sanguíneo, condições genéticas, doenças imunitárias, tudo o que possa ser relevante. Preciso já. Por que é que tu possivelmente precisarias do meu historial médico a estas? Ouvi um barulho, provavelmente ele a verificar as horas. 7:30 da noite depois de 15 meses de silêncio absoluto. As portas duplas abriram-se. O Dr. Sullivan apareceu com expressão urgente. Apontou para o relógio, articulou a palavra tempo. Porque o nosso filho está no hospital com febre de 39 graus e os médicos acham que pode ser meningite e precisam de saber se há fatores genéticos antes de fazerem uma punção espinal. As palavras saíram de uma só vez, num só fôlego desesperado. O silêncio que se seguiu foi diferente. Absoluto, como aquele momento entre o relâmpago e o trovão quando o mundo inteiro para. O que é que acabaste de dizer? Temos um filho. Chama-se Luca. Tem 7 meses e está doente. Preciso das tuas informações médicas agora ou não conseguem tratá-lo corretamente. 7 meses. A voz dele ficou plana, sem emoção, de uma forma que me assustou mais do que a raiva teria assustado. Tens um filho há 7 meses e nunca me disseste. Giovanni, eu sei que estás zangado, mas agora mesmo preciso. Onde estás? No Hospital Geral de Boston, mas não. Estou aí em 3 horas. 3 horas. Isso é impossível. São 4 horas de carro. E eu disse 3 horas. Passa o telemóvel ao médico. Olhei para o Dr. Sullivan, que tinha estado ali próximo, claramente a ouvir tudo no silêncio do hospital. Passei-lhe o telemóvel com as mãos a tremer. Sou o Dr. Sullivan. A sua máscara profissional voltou ao lugar. Sim, senhor. O paciente está estável, mas estamos preocupados com meningite bacteriana. Precisamos do historial médico completo, particularmente. Sim, grupo sanguíneo AB negativo. Algum historial de, já vejo, e imunodeficiências. Sem historial familiar. Isso é útil sim, vamos preparar-nos para a sua chegada. Terminou a chamada e devolveu-me o telemóvel com expressão indecifrável. AB negativo. É raro, menos de 1% da população. O seu filho herdou do pai. É por isso que precisava de saber. Poderia afetar os protocolos de tratamento e a disponibilidade de produtos sanguíneos se precisarmos de transfusões. O Sr. Moretti foi muito minucioso. Também mencionou que vem com a equipa médica dele. A equipa dele. O olhar do Dr. Sullivan aguçou ligeiramente. Menina Grant, quem é exatamente o seu ex-marido? Abri a boca e fechei-a de novo. Como é que eu explicava o Giovanni?
Homem de negócios bem-sucedido, era tecnicamente verdade, mas risível na sua inadequação. Homem perigoso envolvido em coisas que nunca compreendi totalmente era mais preciso, mas não era coisa que se dissesse a um médico no hospital. Tem contactos. Tem recursos. Evidentemente. O Dr. Sullivan fez uma nota no tablet. Entretanto, avançamos com a punção lombar. O historial médico que ele forneceu dá-nos melhores parâmetros para trabalhar. Pode ver o Luca durante alguns minutos antes de começarmos o procedimento, mas depois terá de esperar cá fora. Guiou-me por um labirinto de corredores até um pequeno quarto pediátrico onde o Luca estava deitado numa cama de grades de hospital, com um aspecto impossível de pequenino, rodeado de monitores e soros intravenosos. Alguém o tinha vestido com uma bata de hospital decorada com animais de desenhos animados que teriam sido alegres em qualquer outro contexto. Tinha os olhos fechados, a respiração superficial mais regular. A febre deixará-lhe as bochechas coradas, o cabelo úmido de suor. Passei a mão pelas grades da cama e peguei na sua mãozinha. Os seus dedinhos enrolaram-se instintivamente nos meus, mesmo a dormir. Desculpa, sussurrei. Tenho tanto que te pedir desculpa, meu bebê. Devia ter lhe dito desde o início. Devia ter tido mais coragem. Mas tu vais ficar bem. O teu pai vem a caminho, e ele vai garantir que recebes tudo o que precisas. Uma enfermeira entrou silenciosamente e começou a verificar os monitores. Tinha olhos amáveis, o tipo que provavelmente tinha visto demasiados pais assustados em quartos como aquele. O teu menino é um guerreiro. Aperto forte, boas constantes tendo em conta a febre. Vamos cuidar bem dele. Obrigada. Devias tentar descansar enquanto podes. Quando teu marido chegar, parece que as coisas podem ficar complicadas. Ex-marido. Corrigi automaticamente. Ela deu-me um olhar de quem percebe. Querida, faço isto há 23 anos. Nenhum homem voa por cima das fronteiras estaduais em 3 horas para o bebê de uma ex-esposa, a menos que esse bebê seja filho dele. E nenhum homem reage da forma como teu médico descreveu a reação dele, a menos que esteja prestes a virar este hospital do avesso. Ficou-me a falar ao coração sem querer. Deixarão-me ficar mais 5 minutos com o Luca antes de outra enfermeira vir buscá-lo para o procedimento. Beijei-lhe a testa, respirei o seu cheiro de bebê a leite e sabão, e deixei-os levá-lo. De volta à sala de espera, o tempo voltou a ficar elástico. Tentei ligar a Jéssica. Foi para correio de voz. Provavelmente já estava a dormir, como qualquer pessoa sensata às 8 de uma sexta-feira à noite. Não deixei mensagem. A tempestade lá fora tinha se intensificado. Conseguia ouvir o trovão a fazer vibrar as janelas, ver o relâmpago a rasgar o céu escuro. Um tempo adequado para o momento em que a minha vida cuidadosamente construída começava a desmoronar. O Giovanni vinha a caminho. O Giovanni, de quem eu tinha amado desesperadamente e de quem me tinha afastado com determinação. O Giovanni, que me tinha fechado fora de cada parte real da sua vida enquanto esperava que eu fosse a esposa perfeita em público. O Giovanni, que tinha deixado bem claro que não queria filhos quando eu tentara falar sobre o nosso futuro. Tinha-lhe perguntado uma vez, 6 meses depois do nosso casamento, se ele alguma vez pensava em ter uma família. Estávamos na cama, numa das raras noites em que ele tinha chegado à casa antes da meia-noite, e eu sentirá coragem suficiente para abordar o assunto. Para que é que eu quereria isso? Disse ele não com maldade, mas com absoluta finalidade. Filhos são alvos. Responsabilidades. Qualquer pessoa na minha posição sabe que não pode dar ao mundo esse tipo de alavancagem. Eu não tinha percebido o que ele queria dizer na altura, demasiado ingênua para compreender a realidade do mundo dele. Apenas ouvi a rejeição, sentia-a instalar-se nos meus ossos como um peso que carregaria durante o resto do nosso casamento condenado. Por isso, quando vi aquelas 2 linhas cor-de-rosa no teste de gravidez 1 mês depois de assinar os papéis do divórcio, de pé no meu novo apartamento em Boston com caixas ainda por abrir à minha volta, fiz uma escolha. Escolhi proteger o meu filho de se tornar o que o Giovanni mais temia. Um alvo. Uma responsabilidade. Uma alavancagem. Agora, a ver a tempestade furiosa lá fora, perguntava-me se tinha protegido Luca de tudo, ou apenas adiado o inevitável. Uma confusão na entrada das urgências tirou-me dos meus pensamentos. Vozes erguidas, o som de alguém a tentar impor regras sendo completamente ignorado. Levantei-me, atraída pelo barulho, mesmo sabendo. Sabia o que ia encontrar. Giovanni Moretti atravessou as urgências como se fossem propriedade sua. E talvez fossem. Talvez ele fosse dono de metade de Boston, e eu simplesmente nunca tivesse sabido. Usava um fato preto apesar da hora, impecavelmente talhado, sem um fio fora do lugar.
O cabelo escuro estava ligeiramente úmido da chuva, penteado para trás do rosto de uma forma que realçava a linha afiada da mandíbula. A cicatriz no queixo que eu um dia tinha traçado com os dedos na escuridão. Atrás dele vinham 3 outros homens, também de fato, a mover-se com a mesma graça predatória. Um deles carregava uma mala médica. Os médicos privados que ele tinha mencionado. Os olhos dele encontraram os meus por cima da urgência cheia. O mundo pareceu contrair-se para apenas aquele momento, aquele olhar. Vi fúria ali mal contida. Mas por baixo, algo mais. Medo. Cru e real e tão diferente nele que quase não o reconheci. Cruzou a distância entre nós em segundos. Eu tinha me esquecido do quanto ele era alto. De como a presença dele conseguia preencher um espaço e fazer tudo o resto parecer pequeno. Onde é que ele está? Estão a fazer a punção lombar. Temos de esperar. Mostra-me onde. Giovanni, não te vão deixar entrar. Tem protocolos. Não me importo com os protocolos deles. Esse é o meu filho. E não vou ficar a esperar numa sala com revistas desatualizadas enquanto ele passa por um procedimento médico sozinho. Ele não está sozinho. Tem enfermeiras e médicos e não tem os pais. A voz do Giovanni desceu para algo perigoso. 15 meses, Lauren. Mantiveste o meu filho longe de mim durante 15 meses. Disseste que não querias filhos. Disse que filhos eram perigosos no meu mundo. Nunca disse que não os queria. O que disse foi que não os podia ter porque as pessoas os usariam contra mim. Aproximou-se e eu consegui cheirar o perfume dele, cedro e algo mais escuro. E tu deste-me razão ao fugir no segundo em que soubeste que estavas grávida. Isso não é justo. Nunca me deixaste entrar. Nunca me contaste nada de real sobre a tua vida. Como é que eu supostamente sabia? Menina Grant. O Dr. Sullivan apareceu, a olhar entre o Giovanni e eu com preocupação evidente. O Sr. Moretti, presumo. A máscara do Giovanni voltou a encaixar. A fúria substituída por controlo frio. Onde está o meu filho? O procedimento está completo. Estamos a aguardar as culturas, mas posso levá-los a vê-lo. Os dois. Seguimos o Dr. Sullivan pelo hospital em silêncio tenso. A presença do Giovanni ao meu lado como uma tempestade mal contida. Quando chegamos ao quarto do Luca, o Giovanni parou na porta, o corpo inteiro imóvel. Viu o que ele viu. O nosso filho, pequeno e vulnerável, ligado a máquinas, a combater um inimigo invisível. O Luca tinha o cabelo escuro do Giovanni, o nariz dele, a forma da boca dele. Vê-los no mesmo quarto não deixava qualquer dúvida sobre a paternidade. O Giovanni avançou lentamente como se aproximasse de algo precioso e frágil. Ficou de pé junto à cama de grades. Uma mão agarrou a barra com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Olá, Luca, disse ele suavemente, e a voz partiu-se no nome do nosso filho. Sou teu pai e nunca mais te vou abandonar. Passaram-se 3 semanas antes de eu poder levar o Luca para a casa do hospital. 3 semanas de antibióticos, monitorização e exames que confirmaram meningite bacteriana. Apanhada a tempo graças à chegada rápida do Giovanni e à sua equipe de especialistas privados que desceu sobre o Hospital Geral de Boston como uma força de invasão bem organizada. O Luca recuperou. O Giovanni não saiu. Tinha tomado uma suíte no Four Seasons, a 5 quarteirões do meu apartamento, e aparecia todas as manhãs às 7 em ponto com café que eu não tinha pedido e uma determinação que eu não conseguia combater. Queria a custódia. Não partilhada, não visitas. Custódia plena, com eu como visita na vida do nosso filho. Mantiveste-o longe de mim durante 7 meses, disse o Giovanni no 4º dia da sua ocupação de Boston. Estávamos na minha sala, o Luca a dormir entre nós na cama portátil, alheio à guerra que se travava sobre o seu futuro. Tu fizeste essa escolha. Agora faço a minha. Não pode simplesmente levá-lo. Tenho advogados que discordam. Tirou uma pasta, pôs-a em cima da mesa de centro como evidência num julgamento. Resultados de testes de ADN, registros médicos mostrando que eu não tinha declarado o pai, extratos financeiros provando que ele podia proporcionar melhores cuidados, testemunhas que atestavam a sua estabilidade. Estabilidade. Tu geres uma organização criminosa. Giro várias empresas legítimas. Importação e exportação, promoção imobiliária, empresas de construção. Tudo perfeitamente legal. A voz manteve-se calma, controlada, mas via a raiva ferver por baixo. O que faço na minha vida privada nunca foi provado em nenhum tribunal. Porque pagas para calar as pessoas ou as ameaças. Porque sou cuidadoso. Inclinou-se para a frente. E eu voltei a sentir aquele perfume. Cedro e perigo. Também sou o pai do Luca. Ele merece conhecer-me. Crescer no meu mundo, protegido e cuidado. O teu mundo quase matou. Disseste tu mesmo.
As crianças são alvos na tua vida. E tu deste-me razão ao mantê-lo em segredo. Quanto tempo achavas que ia durar, Lauren? Quanto tempo até alguém o notar, rastreá-lo até te descobrir quem era o pai dele? A pergunta atingiu mais fundo do que eu queria admitir. Tinha estado tão focada em manter o Luca longe do Giovanni que não tinha pensado no que acontecia se os inimigos do Giovanni descobrissem o Luca primeiro. Quero fazer parte da vida dele, disse, odiando como a voz me vacilou. É o meu filho. Então vem para Nova York. Muda de volta. Deixa-me dar-lhe segurança, cuidados médicos, tudo o que ele precisa. Podes vê-lo todos os dias. Ser a mãe dele sem a pressão financeira que claramente te está a destruir. Olhei à volta do meu apartamento, vendo-o através dos olhos dele. Os móveis em segunda mão, a pilha de contas por pagar no balcão da cozinha, a mancha de água no teto da infiltração que não conseguia pagar para arranjar como deve ser. Ele não estava errado sobre a pressão. Cada mês era um cálculo sobre que conta pagar mais tarde, que necessidade sacrificar. Não aceito o teu dinheiro. Então trabalha para o ganhar. O Giovanni recostou-se e eu vi as táticas de negociação que um dia o tinha visto usar em jantares de negócios durante o nosso casamento. As minhas empresas precisam de consultores jurídicos, direito corporativo, conformidade, contratos, trabalho completamente legítimo. Pago-te o que vales, que é consideravelmente mais do que o que quer que seja que essa firma te está a pagar de momento. Queres que eu trabalhe para ti? Quero que o meu filho tenha os dois pais na sua vida. Quero que pares de lutar para sobreviver. E sim, quero-te perto o suficiente para garantir que estão os dois seguros. A mandíbula tensionou. O mundo em que vivo não liga a papéis de divórcio ou boas intenções. Se alguém quiser magoar-me através do Luca, passará por ti para chegar a ele. Separados, os dois são vulneráveis. Juntos, sob a minha proteção, consigo manter-vos a salvo. Não somos ativos. Não. São a mãe do meu filho, e ele é tudo o que eu não sabia que precisava até o ver naquela cama de hospital. A voz do Giovanni desceu, tornando-se algo cru que me fez lembrar o homem de quem eu me tinha apaixonado antes de as paredes terem subido. Perdi 7 meses da vida dele, Lauren. O nascimento, o primeiro sorriso, tudo. Não me faças perder mais. O Luca mexeu-se, fazendo os pequenos sons que significavam que ia acordar em breve. Com fome e exigente. O Giovanni moveu-se antes de eu poder, levantando o nosso filho com uma delicadeza que ainda me surpreendia. Tinha aprendido depressa nestas últimas semanas. Como segurá-lo, alimentá-lo ou mudá-lo. Era um pai natural, atento e paciente de formas que nunca tinha sido como marido. Deixa-me pensar no assunto. Ouvi-me dizer, tens 48 horas. Depois, entro com um pedido de custódia de emergência com base na tua incapacidade de proporcionar cuidados adequados. Isso não é justo. O justo é um luxo que nenhum de nós pode dar-se agora mesmo. Instalou o Luca no ombro, balançando ligeiramente com aquele ritmo instintivo que os pais aprendem. E saiu com o Luca ainda ao colo para o levar a passear e me dar um descanso que eu precisava desesperadamente, mas que me resentia de aceitar. Cada amabilidade parecia mais um elo na corrente que me prendia de volta a ele. Liguei a Jéssica assim que a porta se fechou. Quer que me mude para Nova York? Absolutamente não. A resposta dela foi imediata e feroz. Lauren, saíste por uma razão. Não deixes que uma emergência pague 15 meses de cura. E se ele tiver razão? E se o Luca estiver mais seguro com o Giovanni a protegê-lo? Seguro de quê? O Giovanni é o perigo. Sabes o que ele é. O que ele faz. Sei que ama o Luca. Dizer aquilo em voz alta tornou-o real e inegável. Vejo isso todas as vezes que olha para ele. Não está a fingir. A Jéssica suspirou. O som de alguém que assistiu a sua melhor amiga cometer este erro antes. O amor não cancela o perigo. Só torna o perigo mais difícil de ver. Mas eu já via para além do perigo. Via as possibilidades. O Luca com os melhores cuidados médicos, as melhores escolas. Sem nunca preocupar-me com a renda ou a comida ou se conseguia comprar roupas novas quando as outras já não lhe servissem. E sim, havia outro pensamento que não admitiria a Jéssica. O Giovanni e eu juntos de novo, mas desta vez diferente. Parceiros em vez de estranhos a usar alianças de casamento. Passei 2 dias a pesquisar, não só as empresas legítimas do Giovanni, mas tudo o resto. O cartel sinalou a que ele tinha mencionado casualmente uma tarde, descrevendo uma disputa territorial que fervilhava há 2 anos. As organizações russas com quem tinha negociado tréguas. A rede de famílias e alianças que compunham seu mundo. Foi então que encontrei o número do escritório do FBI listado publicamente para informações.
Liguei de um telemóvel descartável que comprei com dinheiro em notas, mantendo a voz estável enquanto relatava atividade em vulgar que tinha observado perto dos cais de Boston. Homens a falar espanhol, a vigiar contentores de carga. Dei datas e horários, descrições genéricas o suficiente para serem úteis sem revelar como eu sabia. 3 dias depois, o agente especial Thomas Reed ligou para o meu telemóvel verdadeiro. Menina Grant, aqui é o agente Reed do FBI. Percebi que tem fornecido informações sobre atividade suspeita de cartel na área de Boston. O sangue gelou-me nas veias. Não sei do que está a falar. O telemóvel pré-pago que utilizou registrou numa torre perto do seu quarteirão. Também fizemos uma análise de voz da chamada para a linha de informações. Coincide com uma gravação pública sua de um painel de admissões ao foro. Não está em apuros. Encontramo-nos num café em Cambridge, longe o suficiente do meu bairro para eu me sentir relativamente segura. Reed era mais novo do que eu esperava, talvez 40 anos, com um tipo de cara esquecível que provavelmente o ajudava na linha de trabalho dele. Está num relacionamento com Giovanni Moretti, disse ele sem preâmbulos. Ex-marido. E é complicado por causa do seu filho. Não confirmei nem neguei. Reed tirou uma pasta, abriu-a em fotografias de vigilância do Giovanni a entrar no meu edifício, a carregar o Luca, parecendo em tudo o pai dedicado. Temos estado a construir um processo contra o cartel há 3 anos. Estão a expandir-se para a Nova Inglaterra, a empurrar para fora as operações estabelecidas. O Moretti é um dos seus principais obstáculos. Se conseguirmos informações sobre os movimentos deles através das suas observações, podemos aplicar pressão dos 2 lados. Quer que eu espionie o pai do meu filho. Quero que nos ajude a prevenir uma guerra que poderia transformar as ruas de Boston num campo de batalha. Reed inclinou-se para a frente. O cartel não se preocupa com danos colaterais. Se decidirem que o Moretti tem de desaparecer, vão eliminar toda a gente à volta dele, incluindo a senhora e o seu filho. Por que razão devo confiar no FBI mais do que no Giovanni? Porque estamos vinculados por leis, regras, supervisão. O Moretti não responde perante ninguém. Reed fechou a pasta. Pense nisso. Se decidir ajudar, ligue para este número. Se não, cuidado com as costas. Porque quer a senhora veja isso ou não, já está no meio disto. Deixou-me ali sentada com um cartão de visita a queimar um buraco no bolso e escolhas que pareciam mais armadilhas a fechar-se de todos os lados. O Giovanni apareceu essa tarde como sempre, mas desta vez com papéis. Contrato de arrendamento de um apartamento em Manhattan. Upper East Side, perto do Central Park. 3 quartos, segurança e estacionamento já mobilado. Pode mudar-se quando quiser. Ainda não decidi. Então decida agora. O Giovanni pôs os papéis na mesa e depois colocou outro envelope ao lado. Contrato para serviços de consultoria jurídica, salário, benefícios, tudo o que tínhamos discutido. Tudo o que tens de fazer é assinar. Olhei para ele. Realmente olhei. Aos 35 anos, Giovanni Moretti era um homem que tinha construído um império através do risco calculado e da execução implacável. Mas agora, assegurar o nosso filho enquanto me oferecia um caminho a seguir, parecia quase vulnerável. Quase como o homem com quem eu me casara antes de tudo correr mal, preciso de garantias. Nomeia-as, mantenho a custódia. Custódia legal partilhada com igual poder de decisão em todos os assuntos importantes da vida do Luca. Concordo. O trabalho que faço mantém-se legal. Não farei parte de nada questionável. Concordo. E se algum dia quiser ir embora, não me vais impedir. A expressão do Giovanni endureceu. Não posso prometer isso. Não se significar levar o Luca para um lugar onde não consigo protegê-lo. Pelo menos era honesto. Mais honesto do que tinha sido durante todo o nosso casamento. Então eu estabeleço os meus próprios contactos, a minha própria rede. Não sou apenas a tua funcionária ou a mãe do Luca. Ainda sou a minha própria pessoa. Desde que esses contactos não comprometam a segurança do nosso filho, não serão problema. Assinei os papéis, vendo a minha assinatura transformar tudo o que tinha construído em algo novo e incerto. Em 2 semanas, estaria de volta ao mundo do Giovanni. Mas desta vez, tinha o cartão do agente Reed escondido na carteira e um plano que o Giovanni nunca conseguiria prever. Ia proteger o Luca de todos os ângulos, mesmo os que o pai dele não conseguia antecipar, mesmo que isso significasse jogar um jogo mais perigoso do que qualquer coisa que eu alguma vez enfrentará. O apartamento que o Giovanni providenciou não era o que eu esperava. Upper East Side, no 14º andar, com vistas do Central Park através de janelas do chão ao teto que provavelmente custavam mais do que o meu salário anual inteiro em Boston.
3 quartos, bancadas de mármore, móveis tão imaculados que eu tinha medo que o Luca os destruísse numa semana. Mas foram os homens que notei primeiro. De pé na esquina quando saí para a consulta de pediatria do Luca, sentados em carros estacionados à entrada do edifício, a seguir a 3 passos de distância quando andava até ao pequeno parque 2 quarteirões mais abaixo. A segurança do Giovanni, ele tinha explicado quando eu tinha perguntado. Discreta, mas constante. Para proteção nossa. Exceto que depois de um mês a viver em Nova York, aprendi a reconhecer os homens do Giovanni. Usavam fatos escuros, mas moviam-se com uma eficiência particular, comunicavam por auriculares, posicionavam-se em pontos estratégicos. Profissionais controlados. Estes outros homens eram diferentes. Mais brutos. Observavam em vez de proteger. Estudavam em vez de guardar. Mencionei ao Giovanni durante uma das suas visitas diárias. Tinha se habituado a aparecer por volta das 6 da tarde, passando 2 horas com o Luca antes de desaparecer de volta para os negócios que ocupavam as suas noites. Esta noite, estava no chão da sala, a ajudar o Luca a praticar puxar-se para cima no apoio da mesa de café. O nosso filho tinha 9 meses, determinado a andar, frustrado por pernas que ainda não cooperavam bem. Havia homens no parque hoje. Não os teus. As mãos do Giovanni imobilizaram-se na cintura do Luca, embora a expressão se mantivesse neutra. Descreve-os. Hispânicos, talvez. Blusões de cabedal. Um tinha uma tatuagem no pescoço. Uma espécie de símbolo que não reconheci. Ficaram do outro lado da rua, mas estavam a observar-nos. Quantos? 3 que eu vi. Ele levantou o Luca, instalou-o na anca, tirou o telemóvel com a outra mão. Digitou alguma coisa depressa com uma mão, da forma que eu tinha visto fazer centenas de vezes durante o nosso casamento. Sempre a trabalhar, sempre a gerir qualquer coisa que eu não era autorizada a compreender. A partir de amanhã, não voltes a esse parque. Há um jardim privado no telhado deste edifício. O Luca pode brincar lá. Giovanni, o que é que está a acontecer? Ele olhou para mim, e vi um cálculo por trás dos olhos dele, apesar quanto me devia dizer, quanta verdade eu conseguia suportar. O mesmo olhar que me tinha afastado da primeira vez. Lembras-te de quando te falei da disputa territorial com o cartel Sinaloa? Disseste que estava controlada, um impasse. Estava, até eu ter quebrado o protocolo ao aparecer publicamente naquele hospital em Boston. Devia ter mandado representantes. Mantido-me escondido. Preservado a separação entre a minha vida pública e as operações privadas. A mandíbula tensionou, mas o meu filho estava a morrer e eu não pensei. Apenas agi. O Luca agarrou o nariz do Giovanni, a rir com o jogo que tinha inventado de tentar desmontar a cara do pai. O Giovanni conseguiu um sorriso, mas não chegou aos olhos. O cartel mantém vigilância sobre mim, da mesma forma que eu a mantenho sobre eles. Quando mobilizei uma equipa médica, fretei um helicóptero, tornei-me visível de uma forma que não tinha acontecido em anos, eles investigaram. Não demorou muito a descobrirem-te a ti, a descobrir o Luca. O frio espalhou-se pelo meu peito. Eles sabem da existência dele. Sabem que tem um filho. Isso muda tudo. Pôs o Luca suavemente no parque de brincar, depois cruzou até a janela, olhando para a cidade cá embaixo. Antes era apenas mais um obstáculo à expansão deles. Agora sou um homem com uma alavancagem que podem explorar, uma fraqueza que podem usar como alvo. Então o que é que fazemos? Não podemos ficar aqui presos neste apartamento. Não ficamos. Amanhã, os 2 mudam-se para minha residência principal em Westchester. 40 acres, sistema de segurança completo, guardas que eu supervisionei pessoalmente. É a localização mais segura que tenho. Queres que eu viva contigo? Quero o meu filho protegido. E tu fazes parte dessa equação, quer gostes ou não. Antes de eu conseguir responder, o meu telemóvel vibrou. A Jéssica a ligar pela 3ª vez hoje. Tinha estado a evitá-la, não sabendo como explicar por que é que me tinha mudado para Nova York, porque estava a viver no luxo enquanto alegava ser independente. Deixei ir para correio de voz novamente. A tua amiga é persistente, observou Giovanni. Está preocupada. Disse-lhe que estava a aproveitar uma oportunidade de emprego em Nova York, mas ela sabe que há algo errado. Então diz-lhe a verdade. Que o pai do meu filho está a ser caçado por um cartel mexicano e podem usar o meu filho como alavancagem. Com certeza que isso vai acalmá-la. O Giovanni virou-se da janela, e por um momento eu vi para além do controlo até algo cru por baixo. Medo talvez, ou fúria tão cuidadosamente contida que parecia gelo. Nunca quis isto para ele. Para ti. É por isso que te mantive longe da minha vida real durante o nosso casamento.
porque o momento em que te tornasses verdadeiramente parte do meu mundo, tornavam-te um alvo. E agora estás a dizer-me isto. Estou a dizer-te porque mereces saber no que te estás a meter. Mudar para Westchester não é apenas mudar de apartamento. É aceitar que a tua vida está permanentemente entrelaçada com a minha. Que o Luca vai crescer por trás de paredes e câmaras de segurança. Que o normal já não é uma opção. Olhei para o nosso filho, a mastigar alegremente um arco de plástico, alheio ao perigo que circulava à volta dele como tubarões a farejar sangue na água. Pensei no cartão do agente Reed escondido na carteira. Na escolha que já tinha feito de jogar dos dois lados desta guerra. Quando partimos? Amanhã de manhã. Tratarei de tudo. Nessa noite, depois de o Giovanni partir, liguei a Jéssica. Ela atendeu ao primeiro toque. Finalmente. Estava prestes a conduzir até Nova York e ir à tua procura. Desculpa. As coisas têm sido complicadas. Complicadas como, Lauren. Desapareceste de Boston, mudaste para Nova York, e estás estranhamente vaga sobre tudo. O que é que está a acontecer? Queria contar-lhe. Queria despejar cada detalhe aterrorizante para minha melhor amiga e deixá-la ajudar-me a perceber o que fazer. Mas as palavras ficaram presas na garganta, aprisionadas pelo conhecimento de que quanto mais ela soubesse, mais perigo estaria em. O Giovanni e eu estamos a tentar co-parenting. É confuso e estranho, e estou a descobrir à medida que avanço. Está segura? A pergunta atingiu-me mais fundo do que devia. Estava eu segura? Estava a viver numa gaiola dourada, rodeada de guardas, a preparar-me para me mudar para uma propriedade fortificada porque cartéis de droga queriam magoar o pai do meu filho. Segura parecia um conceito de outra vida. Estou bem. O Luca está bem. Prometo. És uma péssima mentirosa, Lauren Grant. Sempre foste. Eu sei. Mas de momento é tudo o que te consigo dar. Ela suspirou. Aquele som particular de aceitação frustrada. Está bem. Mas estou aqui se precisares de mim. O que quer que esteja a acontecer, quando estiveres pronta para falar, estou aqui. Depois de desligar, fiquei sentada na sala escura, a ver as luzes da cidade a ficarem desfocadas através das lágrimas de que não me tinha percebido que caíam. Amanhã, mergulharia completamente no mundo do Giovanni. Amanhã, tornaria-me o que tinha fugido há 15 meses. Mas amanhã, também manteria o meu filho seguro, e era tudo o que importava. A manhã seguinte chegou depressa demais. Os homens do Giovanni carregaram os nossos pertences para SUVs pretos com vidros fumados, enquanto eu vestia o Luca com roupas quentes para o frio de novembro. Ele balbalhava feliz, tratando a confusão como uma aventura. A viagem até Westchester demorou 45 minutos com o trânsito da manhã. Vi a cidade ceder a subúrbios, depois a propriedades escondidas por trás de muros de pedra e portões de ferro. A propriedade do Giovanni apareceu de repente, o portão a deslizar para abrir antes do nosso veículo sequer parar. Uma segurança tão perfeita que era invisível até que a procurasses. A casa principal era imensa. Pedra e vidro e linhas modernas que de alguma forma pareciam ao mesmo tempo imponentes e elegantes. Nada como o apartamento em Manhattan que tínhamos partilhado durante o nosso casamento. Isto era uma fortaleza disfarçada de lar. O Giovanni esperava nos degraus da entrada, tendo vindo de carro separado. Abriu a minha porta pessoalmente, tirou o Luca do cadeirinha com a facilidade de quem já o fez muitas vezes. Bem-vinda à casa, disse ele. E eu odiei a forma como as palavras fizeram algo dentro do meu peito doer de saudade que eu pensava ter enterrado. Dentro, a casa era linhas limpas e minimalismo caro. Mas havia toques que reconhecia do nosso casamento. O quadro que ele tinha comprado no leilão em Milão. A mesa de café que tínhamos escolhido juntos no breve período em que ele me tinha deixado ajudar a decorar o nosso espaço partilhado. Preparei um quarto para o Luca no segundo andar. O teu está no corredor de frente. Pensei que me pusesses numa ala completamente diferente. Quero-o perto, e tu precisas de estar perto dele. Os olhos escuros dele encontraram os meus. Isto não é uma prisão, Lauren. Tens acesso pleno a tudo. A segurança é para manter as ameaças fora, não para te manter a ti dentro. Mas enquanto explorava a casa nessa tarde, enquanto o Luca dormia a sesta, vi as câmaras, as portas reforçadas, os botões de pânico disfarçados de interruptores de luz. Isto era uma prisão bonita. As paredes eram apenas de mármore em vez de barras. Nessa noite, enviei uma mensagem de texto ao agente Reed de um telemóvel descartável que tinha comprado antes de sair de Boston. Mudei para Westchester, residência principal do Moretti. Cartel confirmou vigilância. Posso ter mais informações em breve. A resposta chegou imediatamente. Cuidado. Estás no centro do alvo agora.
Apaguei as mensagens, destruí o cartão SIM, e fui verificar o Luca. Ele dormia tranquilamente no novo quarto dele, rodeado de monitores e guardas e toda a proteção que o dinheiro conseguia comprar. E eu perguntei-me se proteção e prisão eram realmente assim tão diferentes. 6 semanas na fortaleza do Giovanni mudaram-me de formas que eu não queria reconhecer. Os pesadelos começaram na segunda semana. Sempre os mesmos. Homens com tatuagens e olhos frios a tirar o Luca do berço enquanto eu ficava paralisada, incapaz de me mover ou gritar. Acordava a ofegar, encharcada em suor, a verificar obsessivamente o monitor do quarto dele até que a aurora pintava o céu de cinzento. O Giovanni encontrou-me numa dessas noites, enrolada no corredor fora do quarto do Luca às 3 da madrugada. Eu não o tinha ouvido chegar, demasiado concentrada a ver o peito do meu filho subir e descer pela fresta da porta. Há quanto tempo estás aqui? Saltei, pondo uma mão no coração a galope. Não sei. 1 hora talvez. Ele agachou-se ao meu lado, ainda vestido apesar da hora. Sempre a trabalhar, sempre a gerir ameaças que eu não conseguia ver. O mesmo sonho. Tinha mencionado os pesadelos uma vez de passagem, fingindo que não importavam. Claro que ele se lembrava. O Giovanni não esquecia nada. Parecem tão reais. Consigo ver as caras deles. Ouvir o Luca chamar por mim. Vem. Levantou-se e estendeu a mão. Não podes dormir no corredor. Não consigo dormir em lado nenhum. Então ficamos sentados em algum lugar mais confortável enquanto não dormes. Deixei-me levantar por ele, demasiado exausta para discutir. Acabamos no escritório dele, um quarto que eu tinha evitado desde que me mudara. Cheirava a ele. Cedro e couro, e aquele cheiro indefinível que me trouxe de volta a noites melhores durante o nosso casamento. Serviu 2 copos de uísque e passou-me um sem perguntar. Aceitei. Deixei a queimadura afastar o pânico residual do sonho. Está a ficar pior, admiti. Durante o dia, vejo-o constantemente. Qualquer som faz-me pensar que alguém está a entrar. Sei que é irracional. A segurança aqui não é irracional. É instinto de sobrevivência. O Giovanni instalou-se na cadeira do outro lado, a cara meias na sombra com a única lâmpada acesa na secretária. Testemunhaste uma ameaça real. O teu cérebro tenta proteger o Luca ficando em hipervigília. É normal. Normal seria dormir a noite toda. O normal morreu no momento em que te tornaste parte do meu mundo. O amargor na voz dele surpreendeu-me. Estudei-o naquele espaço pouco iluminado, vendo o cansaço gravado nas linhas à volta dos olhos, a tensão em ombros que nunca relaxavam completamente. Tu tens pesadelos? Perguntei. Todas as noites há 20 anos. Sobre o quê? Ele rodou o uísque, vendo o líquido âmbar a apanhar a luz. Sobre tudo que fiz, as pessoas que magoei, as escolhas que não podem ser desfeitas. Os olhos subiram para os meus. Sobre perder as poucas coisas que importam. O ar entre nós ficou carregado, pesado de palavras que nenhum de nós ousava pronunciar. Este era o Giovanni que eu tinha vislumbrado durante o nosso casamento. O que existia por baixo do controlo e das calculações. Vulnerável, imbruto e completamente humano. Por que é que te fechaste realmente? A pergunta escapou antes de eu a poder deter. Durante o casamento, por que não me deixavas entrar? Porque deixar-te entrar significava tornar-te um alvo. Cada vulnerabilidade que te mostrasse era informação que alguém podia usar contra mim, contra nós. Inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos. O meu pai ensinou-me essa lição cedo. O amor é fraqueza no meu mundo. A família é uma responsabilidade. No momento em que te importas com algo, estás a dar munição aos teus inimigos. Mas tens o Luca agora. Claramente importas-te com ele. E vê o que aconteceu. O cartel descobriu-o em semanas. Se os tivesse mantido aos 2 afastados, escondidos, separados das minhas operações, nunca teriam ficado a saber. A mandíbula contraiu. Provei que o meu pai tinha razão ao escolher a emoção em vez da estratégia. Não és o teu pai. Não. Sou pior, porque sabia mais, e mesmo assim não consegui ficar afastado. O choro do Luca através do intercomunicador partiu um momento. Levantei-me depressa, grata pela interrupção, por uma desculpa para escapar à intensidade do olhar do Giovanni. Mas o Giovanni já estava em movimento, a subir as escadas 2 a 2. Seguiu, vendo levantar o nosso filho com uma delicadeza que ainda me apanhava desprevenida. O Luca tinha começado a puxar-se para cima agarrado aos móveis, os punhinhos determinados a agarrar qualquer coisa estável enquanto as pernas vacilavam por baixo dele. Ei, campeão! Sonho mau! O Giovanni balançou ligeiramente, aquele ritmo inconsciente que os pais aprendem. O Luca tranquilizou-se imediatamente, enfiando o polegar na boca. A tua mãe também os tem.
Deve ser genético. Trauma, não genética. Na nossa família são a mesma coisa. Quis discutir, mas não consegui. O mundo do Giovanni era violência disfarçada de negócios. Poder mantido através do medo. E agora o Luca fazia parte dele, quisesse ou não. Nas semanas seguintes, mergulhei no trabalho. A consultoria jurídica que o Giovanni tinha oferecido revelou-se legítima. Contratos corporativos complexos para suas empresas de importação. Trabalhava a partir de um escritório em casa que ele tinha preparado, a pesquisar questões de conformidade e a rever documentos enquanto o Luca brincava por perto. Mas também continuei a fornecer informações ao agente Reed. Conversas que ouvia, padrões que notava na agenda do Giovanni, menções de territórios e cargas. Nada concreto, nada que incriminasse diretamente o Giovanni, mas suficiente para ajudar o FBI a construir o processo contra o cartel. A culpa consumia-me sempre que o Giovanni me mostrava bondade. Sempre que era paciente com o Luca. Sempre que o apanhava a olhar para nós com algo que parecia perigosamente perto de contentamento. Uma tarde, o Giovanni encontrou-me na biblioteca. O Luca acabará de dar 3 passos completos antes de se sentar com o rabo acolchoado pelas fraldas. Tão orgulhoso de si mesmo que tinha batido palmas à sua própria conquista. Está a andar cedo. 9 meses é adiantado. Determinado como pai. O Giovanni pegou no Luca, atirou-o suavemente para o ar até o nosso filho gritar de prazer. O som preencheu a casa enorme, fazendo-o aparecer menos uma fortaleza e mais um lar. Tenho estado a pensar, disse o Giovanni, ainda a brincar com o Luca, no que disseste antes de nos mudarmos para cá. Sobre quereres garantias. Lembro-me. Não consigo prometer segurança. Não consigo prometer normalidade. Mas posso prometer honestidade. Pôs o Luca no chão, deixou-o praticar a caminhada bamboleante entre os móveis. Sem mais segredos entre nós. Se me perguntares alguma coisa, digo-te a verdade. Qualquer pergunta. Pus-o à prova. Quantas pessoas mataste? Diretamente, 3. Indiretamente, através de ordens que dei, parei de contar depois de 20. A admissão casual devia ter me horrorizado. Em vez disso, senti algo como alívio. Estava a ser honesto. Finalmente, depois de anos de paredes e desvios. Arrependes-te. De alguns, não de todos. O mundo em que opero não permite muito arrependimento. E de nós? Arrependes-te do nosso casamento. Os olhos dele encontraram os meus, seguraram-nos. Arrependo-me de como geri. De te ter fechado fora quando devia ter confiado em ti com a verdade. Mas de ter me casado contigo. Abanou a cabeça lentamente. É a única coisa que fiz bem nos últimos 10 anos. O meu fôlego prendeu-se. O Luca escolheu esse momento para perder o equilíbrio, a cair para frente. O Giovanni apanhou-o com naturalidade, levantando-o para a anca. Hora de dormir para ti, caturra. Segui as escadas acima, vi o Giovanni tratar do banho, do pijama e das histórias de deitar com a facilidade de quem pratica. Tinha aprendido depressa, a adaptar-se à paternidade como adaptava a tudo o resto. Com foco e determinação. Depois de o Luca adormecer, recolhi ao meu quarto, liguei a Jéssica no telemóvel encriptado que o Giovanni me tinha dado para uso pessoal, sem saber que ele provavelmente monitorizava todas as chamadas de qualquer forma. Como está a gaiola dourada? Perguntou a Jéssica em vez de olá. Complicado. Essa tem sido a tua resposta há 6 semanas. Preciso de mais do que complicado. Então contei-lhe tudo. O cartel, as ameaças, o mundo do Giovanni, a violência a fervilhar por baixo da superfície dos negócios legítimos. Contei-lhe do agente Reed, das informações que estava a recolher, da posição impossível em que me tinha colocado. Lauren, isto é uma loucura. Precisas de sair. Não consigo. O Luca está mais seguro aqui do que em qualquer outro lugar. Está. Ou é o que te dizes a ti mesma porque estás outra vez a apaixonar-te pelo Giovanni. A acusação aterrou com força porque era verdade. Estava a cair. Tinha estado a cair desde aquela primeira noite no hospital quando ele olhou para o nosso filho com aquela devoção feroz. Ele é diferente do que era durante o nosso casamento. Ou talvez esteja apenas a mostrar-te as partes que antes escondia. Isso não significa que as partes perigosas desapareceram. Sei o que estou a fazer. Sabes? Porque daqui parece que estás a jogar dos dois lados. E eventualmente alguém vai aperceber-se disso. Quando isso acontecer, estar apanhada entre o FBI e um chefe da máfia não vai acabar bem. Depois de desligar, fiquei sentada na escuridão da sala, as palavras da Jéssica ecoar. Ela tinha razão. Estava a jogar um jogo que não conseguia ganhar. A recolher informações para o FBI enquanto vivia sob a proteção do Giovanni, a importar-me com ele enquanto traía.
Uma batida na porta tirou-me dos pensamentos em espiral. Entra. O Giovanni entrou, parou quando me viu sentada na escuridão. Estás bem? Define bem. Está bem. Atravessou a sala, sentou-se na borda da cama. Perto o suficiente para tocar, mas deixando distância entre nós. Fala comigo. Sobre o quê? Sobre como estou aterrorizada todos os segundos que algo vai acontecer ao Luca. Sobre como não sei se o estou a proteger ou a colocar em perigo ao estar aqui. Sobre como todas as vezes que és gentil comigo me lembro porque é que te amei e odeio-me por ser fraca. As palavras saíram descontroladas, cruas e honestas e a revelar tudo o que eu tinha tentado esconder. A mão do Giovanni encontrou a minha na escuridão, os dedos quentes e sólidos. Não és fraca. És a pessoa mais forte que conheço. Deixaste-me quando ficar teria sido mais fácil. Criaste o nosso filho sozinha quando pedir ajuda teria sido mais simples. Estás a sobreviver no mundo que tenta partir-te. E estás a fazê-lo com graça. Virei-me para olhar para ele. Encontrei a cara dele a centímetros da minha. A mão livre dele subiu. Traçou a linha do maxilar com o polegar. Nunca deixei de te amar, Lauren. Mesmo quando te estava a afastar, mesmo quando estava a ser a pior versão de mim mesmo, nunca parei. Giovanni. Ele beijou-me então. Suave e hesitante a perguntar em vez de exigir. E eu retribuí o beijo, a cair no sabor familiar dele, no calor sólido do corpo dele contra o meu. Sentiu-se como chegar a casa e saltar de um precipício ao mesmo tempo. Quando nos separamos, os dois a respirar com dificuldade, a realidade voltou com um baque. Não podemos fazer isto. É complicado demais. Sempre foi complicado. Isso nunca nos parou antes. O choro do Luca através do intercomunicador separou-nos. O Giovanni levantou-se e viu forçar o controlo de volta ao lugar. A vulnerabilidade fechada de novo atrás da máscara habitual. Vou vê-lo. Depois de ele sair, toquei nos lábios, ainda a sentir a pressão do beijo dele, e perguntei-me quanto tempo mais conseguia continuar a jogar dos dois lados antes de tudo desmoronar. Os drones apareceram 3 dias depois do beijo do Giovanni. Formas pequenas e escuras contra o céu de novembro, a circular o perímetro da propriedade como abutres mecânicos. Avistei o primeiro da janela do quarto do Luca enquanto lhe mudava a fralda. Vi-o pairar perto do alinhamento de árvores a leste antes de desaparecer. A equipa de segurança do Giovanni moveu-se imediatamente. Em menos de 1 hora a propriedade entrou em modo de bloqueio. Guardas adicionais materializaram-se de algum lugar, posicionando-se em pontos estratégicos que eu não sabia que existiam. A casa transformou-se de fortaleza em bunker no tempo que demorei a dar o almoço ao Luca. Estão a testar os nossos tempos de resposta, explicou o Giovanni nessa tarde. Estávamos no escritório de segurança dele, um quarto que eu só tinha vislumbrado antes, a ver imagens de 47 câmaras posicionadas por toda a propriedade. A mapear pontos fracos, a calcular quantos homens temos, onde estão posicionados. O cartel. Quem mais? Aproximou as imagens de filmagem da cancela norte, melhorou a imagem até eu conseguir ver marcas de pneus na lama. Estiveram calados durante semanas. Devia ter percebido que estavam a planear algo. O Luca estava sentado no parque portátil que tínhamos trazido, a empilhar cubos com intensa concentração. Quase 10 meses tinha dominado a caminhada e agora estava a trabalhar a corrida, para a ansiedade de todos. Não tinha qualquer noção do perigo que o rodeava. Nenhuma compreensão de que homens armados observavam cada aparição exterior dele através de telescópios e equipamentos de vigilância. O que é que acontece agora? Agora encontro-me com eles cara a cara. Território neutro. Tento negociar antes que isto escale para uma guerra aberta. A mandíbula do Giovanni contraiu. O músculo a pular de uma forma que eu tinha aprendido que significava que estava a calcular probabilidades, a correr cenários. O encontro está marcado para a próxima semana. Isso é uma loucura. Acabaste de dizer que estão a mapear a propriedade. Pode ser uma armadilha. É definitivamente uma armadilha. A questão é se consigo transformá-la a meu favor. Ao longo da semana seguinte, vi o Giovanni preparar-se com a mesma atenção meticulosa que um dia aplicara a negócios legítimos. Reunia com as pessoas em quem mais confiava. Homens cujos nomes eu estava a aprender, cujas caras se tornaram familiares. Falavam em italiano às vezes. Trocas rápidas que eu não conseguia acompanhar, mas percebia que eram sobre estratégia e contingências em quem confiar se tudo corresse mal. Atirei-me a ajudar da única forma que conseguia. As empresas de importação do Giovanni eram fachadas legítimas, mas ainda requeriam conformidade legal, contratos que resistissem à análise federal.
Revi todos os documentos, sinalizei vulnerabilidades potenciais, sugeri linguagem que protegeria os interesses deles sem entrar em território obviamente ilegal. És boa nisso, disse o Giovanni uma noite. Estávamos no escritório dele, rodeados de papéis, o Luca a dormir no berço portátil perto da lareira. Melhor do que os advogados a quem tenho pago preços premium há anos. Porque me importo genuinamente em mantê-lo fora da prisão. Importas-te? Olhou para cima do contrato que estava a ler, os olhos escuros a apanhar a luz da lâmpada. Em manter-me fora da prisão. A pergunta pareceu carregada de mais do que estava a perguntar. Encontrei o olhar dele, recusei desviar os meus, mesmo com o coração a martelar contra as costelas. Importo-me que o Luca tenha o pai. O resto é complicado. Conosco sempre foi complicado. Ele não estava errado. Desde aquele beijo, tínhamos andado um à volta do outro, a manter cuidadosamente a distância enquanto o ar entre nós se mantinha carregado de tensão. Apanhava-o a olhar para mim quando pensava que eu não estava a ver. Ele encontrava desculpas para passar por mim nos corredores, a mão a pousar na minha lombar naquele gesto possessivo que me cortava o fôlego. Mas não tínhamos voltado a cruzar essa linha. Não com tanta incerteza. Não com o cartel a circular e o agente Reed à espera de informações que eu ainda não tinha conseguido fornecer sem destruir tudo, a propósito do qual, Reed tinha sido persistente. 3 mensagens encriptadas na semana passada, cada uma mais urgente do que a anterior. O FBI sabia do encontro que se aproximava. Queriam detalhes. Local, hora, tudo que lhes permitisse montar a sua própria vigilância. Tinha estado a adiar, alegando não ter acesso a essa informação. Era parcialmente verdade. O Giovanni mantinha os detalhes perto, partilhando apenas o que eu precisava de saber. Mas poderia ter perguntado. Poderia ter usado a confiança que ele estava a reconstruir comigo para extrair o que Reed queria. Simplesmente não consegui fazê-lo. Tenho pensado, disse o Giovanni, tirando-me do espiral de culpa, no que acontece se o encontro correr mal. Não, Giovanni. Temos de ser realistas. Estes homens querem me morto ou enfraquecido. Querem acesso ao meu território, às minhas operações. A única coisa que os impede de agir é a incerteza sobre como a minha organização responderia à minha morte. Então não lhes des essa oportunidade. Tenho de acabar com isto. Não posso criar o Luca numa zona de guerra. Não posso ter os dois a viver por trás de paredes e câmaras para sempre. Levantou-se, cruzou até onde eu estava sentada, agachou-se para ficarmos ao nível dos olhos. Mas se algo acontecer, preciso de saber que tu e o Luca estão protegidos. Não te vai acontecer nada. Talvez não. Provavelmente não. Mas não sobrevivi tanto tempo por falhar no planeamento dos piores cenários. Tirou uma pasta da gaveta da secretária, passou uma. Documentos legais. Custódia plena para mim, fundo de investimento para o Luca, acesso a contas que me manteriam confortável pelo resto da vida, instruções para o seu segundo em comando sobre a minha proteção. As mãos tremeram-me enquanto abri a pasta, vi o meu nome página após página de texto jurídico. Ele tinha pensado em tudo, antecipado cada possibilidade exceto aquela onde eu não conseguia imaginá-lo ausente. Giovanni, não precisas de fazer isto agora. Sim, preciso. Amanhã encontro-me com a liderança do cartel. Amanhã caminho para uma situação onde estou em desvantagem numérica e estou a contar com a honra entre ladrões para me manter vivo. Esta noite, garanto que o meu filho está protegido independentemente do que aconteça. O Luca mexeu-se no berço, fazendo sons pequenos que significavam que ia acordar em breve. O Giovanni foi automaticamente e levantou com a competência suave que ainda me apanhava desprevenida. O nosso filho pestanejou sonolento, depois sorriu para o pai com uma alegria tão pura que rachou algo dentro do meu peito. Ei, caturra, acordamos-te. O Giovanni balançou ligeiramente aquele ritmo inconsciente. A tua mãe e eu estamos apenas a falar de coisas chatas de adultos. Não tens com que te preocupar. Mas eu estava preocupada. Aterrorizada na verdade. O pensamento do Luca a crescer sem o pai, do Giovanni a caminhar para o perigo amanhã e não voltar, tornava difícil respirar. Fica, ouvi-me dizer. Esta noite fica conosco. Os olhos do Giovanni encontraram os meus por cima da cabeça do Luca. Lauren, não quero estar sozinha esta noite. Não quero que esteja sozinho. O que quer que aconteça amanhã, esta noite devíamos estar juntos. Ele acenou lentamente, algo cru e vulnerável a cruzar-lhe a cara antes de o controlar. Está bem. Subimos com o Luca juntos, passamos pela rotina familiar de deitar que se tornará o nosso ritual partilhado. Banho, pijama, história ao deitar.
O Luca lutou contra o sono como sempre faz, determinado a não perder nada, até que finalmente os olhos fecharam e a respiração se regularizou. O Giovanni ficou sobre o berço muito tempo depois, apenas a ver o nosso filho dormir. Fiquei ao lado dele, os ombros a tocar, os dois em silêncio com pensamentos demasiado pesados para falar em voz alta. Nunca pensei que ia ter isto, disse o Giovanni por fim. Uma família. Alguém a quem regressar. Alguém que fazia com que toda a violência e o perigo valessem apenas sobreviver. Tens isso agora. Tenho. Virou-se para me encarar completamente, a mão dele a subir para me segurar a face. Porque há dias em que acho que só estás aqui por causa do Luca. Que me toleras porque tens de o fazer, não porque queres. Isso não é verdade. Então o que é verdade, Lauren? O que estamos nós a fazer aqui? A pergunta ficou entre nós, a exigir uma resposta que eu tinha estado a evitar durante semanas. Mas esta noite, com o perigo a pairar e a incerteza a pressionar de todos os lados, não conseguia continuar a esconder-me atrás do medo. Estou a apaixonar-me por ti de novo, admiti. Talvez nunca tenha parado. E aterroriza-me porque sei o que o teu mundo custa. Sei o preço de amar alguém como tu. E mesmo assim ainda cá estás. Porque o preço de não te amar é mais alto. O Giovanni beijou-me então, fundo e possessivo e cheio de tudo que tínhamos estado a segurar. Desfiz-me contra ele. Deixei-o inclinar-me contra a parede do quarto, o corpo dele a pressionar o meu com uma urgência que igualava a minha. Não aqui, ofeguei contra a boca dele. O Luca. O meu quarto. Mal chegamos ao corredor, a parar 2 vezes para nos beijar contra as paredes, as mãos já a trabalhar botões e fechos. Dentro do quarto dele, com a porta fechada à chave, viemos um para o outro com a intensidade desesperada de pessoas que sabem quão frágil é este momento, quão facilmente pode ser roubado. Depois, enrolada nos lençóis dele com o batimento do coração dele estável sob o meu ouvido, senti o peso de tudo o que não lhe tinha dito. Sobre o agente Reed. Sobre as informações que tinha estado a recolher. Sobre a escolha que tinha feito semanas atrás de jogar dos 2 lados. Preciso de te dizer uma coisa, comecei. Amanhã. Os braços do Giovanni apertaram-se à volta de mim. O que quer que seja, tratamos amanhã. Esta noite, deixa-me ter isto. Deixa-me ter-te a ti, sem complicações ou confissões ou qualquer coisa exceto isto. Por isso fiquei quieta, deixei-o segurar-me durante a noite e rezei para que o amanhã não destruísse tudo o que acabávamos de começar a reconstruir. O Giovanni saiu antes do amanhecer. Acordei numa cama vazia, o lado dele ainda quente, e encontrei uma nota na mesa de cabeceira escrita com a caligrafia precisa dele. A tratar de negócios. Em casa para o jantar. Prometo. A promessa pareceu frágil, como o vidro que eu receava tocar. Passei a manhã a tentar manter a normalidade pelo bem do Luca. Pequeno almoço, brincadeira, a cesta da manhã. Mas as mãos tremiam-me quando levantava. A minha atenção estava dividida entre o balbuciar dele e o relógio a avançar para o que quer que estivesse a acontecer naquele armazém do outro lado do rio. O Giovanni tinha me dito o local na noite anterior, sussurrando contra o meu cabelo na escuridão. Um complexo industrial abandonado em Newark. Território neutro onde nenhum dos lados tinha vantagem. Ou assim afirmavam. Ao meio-dia, já não conseguia aguentar a espera. Peguei no telemóvel encriptado, enviei uma mensagem ao agente Reed com os dedos a tremer. Encontro a acontecer agora. Complexo industrial de Newark fora da Rota 1. Cartel e Moretti. É agora. A resposta chegou imediatamente. O FBI já está posicionado. Temos vigilância nesse local há semanas. Fica onde estás. Não foi uma sugestão. Foi protocolo. O tipo que mantém os civis a respirar. O que quer que aconteça, fica onde estás. Deixa-nos tratar disto. Mas eu não conseguia ficar sentada enquanto Giovanni caminhava para uma emboscada. Porque era isso que era. Conseguia senti-lo nos ossos. O cartel tinha estado calado demais, demasiado acomodativo em relação aos termos do encontro. Queriam-no vulnerável, queriam-no longe da fortaleza onde podiam atacar. A chamada chegou a 1h15. Não o Giovanni. Um dos homens dele, voz tensa de pânico controlado. Senhora Moretti, houve um incidente. O patrão ficou ferido. Estamos a trazê-lo. Precisa de estar preparada. A visão tunelou. Quão grave. Ferida de bala, ombro. Está consciente e estável, mas precisa de atenção médica. Não conseguimos fornecer em trânsito. Chegamos em 20 minutos. Movi-me no piloto automático depois disso. Liguei ao médico privado que o Giovanni tinha de prevenção. Disse-lhe para ir a Westchester imediatamente. Limpei a mesa da sala de jantar, pus toalhas limpas e material médico que aprendi a ter em estoque.
Pedi a um dos guardas de segurança para levar o Luca para o quarto dele, longe do que quer que estivesse prestes a entrar pela porta. Depois liguei de volta ao agente Reed. O Giovanni ficou ferido. O encontro foi uma emboscada. Os vossos homens têm de mover-se agora antes que o cartel desapareça. Já estamos a mover-nos. Múltiplas detenções em curso. Lauren fez a coisa certa. Estas informações. Não me importo com isso agora mesmo. Certifiquem-se apenas de que não o conseguem magoar de novo. Desliguei. Fiquei de pé à janela, a ver o caminho de entrada. Cada segundo parecia 1 hora até que finalmente, os SUVs pretos apareceram, a mover-se depressa mas controlados. Pararam à entrada e homens saíram, a rodear uma figura que era transportada entre 2 outros. O Giovanni, com sangue a encharcar a camisa, a cara pálida mas determinada. Quando me viu de pé na porta, algo na expressão dele rachou. Cumpri a minha promessa, disse ele com a voz rouca. Voltei a casa. As 4 semanas seguintes desfizeram-se num nevoeiro de recuperação e revelação. O médico removeu a bala, costurou o Giovanni com a eficiência clínica de alguém que já fez isto antes. Sem hospitais, sem relatórios oficiais. Apenas mais uma ferida numa vida construída sobre a violência. O agente Reed ligou 3 dias depois com atualizações. O FBI tinha prendido 7 membros da liderança do cartel durante raids simultâneos por 3 estados. A oportunidade tinha sido perfeita, explicou Reed, porque o encontro do Giovanni tinha atraído jogadores-chave para um local enquanto as suas informações sobre as operações deles tinham fornecido alvos para os outros raids. A sua cooperação foi inestimável, disse Reed. Não teríamos conseguido construir este processo sem si. Não o fiz por vocês. Fiz para proteger a minha família. Eu sei. Mas o resultado é o mesmo. As operações na costa leste do cartel estão destruídas. Vão estar a lutar com guerras internas durante anos. Não vão ter tempo nem recursos para ir atrás do Moretti. Depois de desligar, fiquei sentada no escritório do Giovanni, a processar o que tinha feito. Tinha o traído. Tinha alimentado informações ao FBI durante meses, usado a confiança dele contra ele. E de alguma forma acidentalmente tinha salvado a vida dele ao fazê-lo. O Giovanni encontrou-me ali 1 hora depois, a mover-se com cuidado, um braço em tipóia. Tinha estado a forçar a recuperação, a recusar ficar na cama apesar das ordens do médico. Supostamente devias estar a descansar. Tenho estado a descansar há 3 dias. Estou a enlouquecer. Sentou-se na cadeira do outro lado de mim, a fazer uma careta com o movimento. Precisamos de falar. O coração caiu-me. Sobre o quê? Sobre como o FBI soube exatamente quando e onde atacar. Sobre como a sincronização foi demasiado perfeita para ser coincidência. Os olhos escuros dele prenderam os meus, indecifráveis. Sobre o agente Thomas Reed. O chão pareceu inclinar-se. Giovanni soube há 2 semanas. Um dos meus homens avistou-te com ele em Cambridge. Fiz-o investigar, descobri que é da divisão de crime organizado do FBI. Percebi bastante depressa o que estavas a fazer depois disso. O horror lavou sobre mim. Por que não disseste nada? Porque precisava de perceber o teu raciocínio primeiro. Precisava de ver se estavas a tentar destruir-me ou a proteger o Luca. Inclinou-se para a frente lentamente. Estavas a recolher informações sobre o cartel, não sobre mim. Cada pedaço de informação que passaste ao Reed era sobre as operações deles, os movimentos deles. Nunca lhe deste nada que prejudicasse os meus negócios legítimos. Estava a tentar ajudar. O cartel estava a caçar-nos e o FBI tinha recursos que tu não tinhas. Pensei que tu pensaste que podias proteger o nosso filho jogando dos 2 lados. A expressão do Giovanni suavizou-se. Tiveste razão. As detenções que o Reed fez ontem removeram cada jogador principal que me queria morto. A organização está em caos. Vão demorar anos até serem uma ameaça de novo, se é que alguma vez voltarão a ser. Não estás zangado. Estou furioso. Mentiste-me. Traíste a minha confiança. Puseste-te em perigo ao trabalhar com as autoridades federais. Fez uma pausa. Mas também percebo por que o fizeste. Viste uma opção que eu não conseguia ver porque o meu orgulho não me deixava cooperar com o FBI. Tomaste uma decisão impossível para manter o Lucas seguro. Levantei-me, incapaz de ficar quieta mais tempo. Devia ter te dito. Devia ter confiado em ti com a verdade em vez de andar às escondidas pelas tuas costas. Sim, devias. O Giovanni levantou-se também, cruzou até onde eu estava de pé. Mas eu devia ter te deixado entrar durante o nosso casamento. Devia ter confiado em ti com a verdade sobre o meu mundo em vez de te fechar fora. Os 2 cometemos erros.
O braço bom dele envolveu-me, a puxar-me contra o peito. Conseguia sentir o batimento do coração dele estável e forte, vivo quando poderia ter estado morto. O médico diz que vai se recuperar completamente. Sempre recupero. Sou teimoso demais para morrer. Não brinques com isso. Não estou a brincar. Estou a prometer. Inclinou meu queixo para cima, forçou-me a encontrar os seus olhos. Não consigo prometer uma vida sem perigo. Não consigo prometer que o mundo em que opero vai ser completamente seguro alguma vez. Mas posso prometer que vou lutar sempre para voltar para ti e para o Luca. Que vou usar todos os recursos, todas as vantagens, todas as táticas implacáveis que conheço para sobreviver. Porque perder-te de novo não é uma opção. Fui um idiota por te ter deixado ir da primeira vez. Fostes corajoso. Tinhas padrões, limites que eu não estava disposto a respeitar. Mas somos diferentes agora. Eu sou diferente. Viste o pior do que sou. E ainda casa aqui. Ainda cá estou porque te amo. Porque ver-te sair por aquela porta sabendo que podias não voltar foi a coisa mais aterrorizante que alguma vez vivi. Porque prefiro viver em perigo contigo do que em segurança sem ti. Ele beijou-me então, fundo e possessivo e cheio de promessa. Quando nos separamos, os dois a respirar com dificuldade, vi algo na expressão dele que nunca tinha visto durante o nosso casamento. Não só amor ou desejo, mas parceria. Respeito. Confiança ganha através do fogo, do sangue e das escolhas impossíveis. O Reed quer que eu testemunhe se algum dos processos do cartel for a julgamento, disse eu por fim. Vás fazê-lo. Só se estiveres bem com isso. Só se não nos colocar em mais perigo. O Giovanni considerou a mente estratégica já a calcular ângulos. Testemunha. Ajuda-os a construir processos sólidos. Quanto mais liderança do cartel mantivemos trancada, mais seguro está o Luca. Vou providenciar segurança adicional durante quaisquer procedimentos judiciais. Estás realmente bem com eu cooperar com o FBI? Estou bem com tu fazeres o que quer que mantenha a nossa família segura, mesmo que isso signifique trabalhar com pessoas que eu normalmente consideraria inimigos. Sorriu ligeiramente. Além disso, ter contactos nas autoridades federais pode revelar-se útil no futuro, desde que compreendam os limites. Nas semanas seguintes, o Giovanni recuperou e a nossa vida encontrou um novo equilíbrio. A liderança do cartel permaneceu sob custódia federal, acusada de extorsão, tráfico de droga e tentativa de homicídio. A organização fragmentou-se em facções a lutar pelo controlo, demasiado ocupada com guerras internas para nos ameaçar. Os negócios legítimos do Giovanni prosperaram sem a pressão constante das disputas territoriais. Continuei o trabalho jurídico, agora oficialmente a consultar tanto para as empresas dele como ocasionalmente para o FBI quando os processos se cruzavam com o crime organizado. Não éramos normais. Nunca seríamos normais. Mas estávamos juntos e estávamos seguros. E isso era mais do que eu alguma vez me atrevera a esperar. Uma noite, encontrei o Giovanni e o quarto do Luca, a ver o nosso filho dormir. Quase 11 meses. O Luca andava em todo lado agora a meter-se em tudo destemido e determinado como pai. Em que é que estás a pensar? Perguntei suavemente. Em como isto quase não aconteceu. Em como quase perdi os dois porque era orgulhoso demais para te deixar entrar. A mão do Giovanni encontrou a minha. Em como tenho tanta sorte que me tenhas dado uma segunda oportunidade. Demos uma segunda oportunidade um ao outro. Puxou-me para si e ficamos ali juntos a ver o nosso filho a sonhar. Duas pessoas que sobreviveram a probabilidades impossíveis para construir algo pelo qual valia a pena lutar. 3 meses depois da recuperação do Giovanni, estava a trabalhar no departamento jurídico da Moretti Import-Export, a rever documentos de conformidade para um carregamento de Milão. O escritório era meu, no 3º andar da sede em Manhattan com vistas para o rio Hudson. Trabalho real, trabalho legítimo. A construir algo que não desmoronaria sob análise federal. Senhora Moretti, há uma chamada para a senhora na linha 3. Ainda não me habituara a ser chamada assim de novo. Tínhamos voltado a casar 6 semanas atrás, numa cerimônia pequena na propriedade de Westchester com a Jéssica como única acompanhante, e 5 das pessoas de maior confiança do Giovanni como testemunhas. Desta vez sem vestido elaborado nem centenas de convidados. Apenas votos ditos com honestidade completa, promessas que os dois pretendíamos cumprir. A Jéssica tinha voado de Boston a conhecer o Giovanni formalmente pela primeira vez. Tinha-a visto estudá-lo ao jantar, à procura do monstro que imaginara a partir das minhas histórias. O que encontrou em vez disso foi um homem que discutia os marcos do desenvolvimento do Luca com genuíno entusiasmo,
que perguntava sobre a vida dela com interesse real, que me tratava como parceira igual em vez de uma posse. Ele não é o que eu esperava, disse-me ela mais tarde, a ajudar-me a preparar para a cerimônia. Ainda é perigoso. Ainda faz parte de um mundo que não compreendo. Mas a forma como te olha, Lauren. Isso é real, eu sei. Tens a certeza disto. Realmente certa. Peguei-lhe nas mãos, segurei-as com firmeza. Nunca tive mais certeza de nada. Agora peguei no telefone, já a sorrir porque sabia quem era antes de o interlocutor falar. Estou a raptar-te para o almoço, disse o Giovanni sem preâmbulo. O Luca quer mostrar-te uma coisa. Ele tem 14 meses. O que é que ele possivelmente precisa de me mostrar? Vem a casa e descobre. Casa? A palavra ainda parecia nova e preciosa, carregada de um significado que não tinha tido durante o nosso primeiro casamento. Casa não era apenas a propriedade de Westchester. Era onde quer que o Giovanni e o Luca estivessem. A família que tínhamos construído das cinzas e das segundas oportunidades. Encontrei-os no jardim apesar do frio de fevereiro. O Luca vestido num casaco fofo que o fazia parecer um cosmonauta em miniatura. O Giovanni agachado ao lado dele com uma bola de futebol de tamanho infantil. O nosso filho pontapeou-a com uma imprecisão entusiástica, depois gargalhou quando a bola rolou para longe. Outra vez. Exigiu Luca, o vocabulário a expandir-se diariamente. O Giovanni foi buscar a bola, posicionou-a cuidadosamente. Lembras-te? Com o interior do pé. O Luca pontapeou com o dedo do pé em vez disso, enviando a bola a vacilar pela relva. Correu atrás dela em pernas firmes, destemido e determinado. Tão parecido com o pai que me fez o peito doer. Vai dar trabalho, disse eu, juntando-me ao Giovanni. Já dá. O Giovanni endireitou-se e puxou-me contra o lado dele. O ombro tinha sarado completamente. Sem fraqueza residual da ferida de bala. Apenas mais uma cicatriz a acrescentar à coleção que ele carregava como um mapa de sobrevivência. Mas é nosso, mamã. O Luca abandonou a bola, correu para mim com os braços estendidos. Peguei nele e levantei-o apesar do peso que crescia na minha barriga. 4 meses grávida a mover-me com mais cuidado, mas recusando perder momentos como estes. Estás tão grande, disse-lhe, a beijar-lhe as bochechas frias. Em breve vais ter um irmão ou irmã para ensinar futebol. Bebê, concordou Luca, a dar uma palmadinha na minha barriga com gentileza surpreendente. Tinha ficado fascinado com a gravidez, a encostar o ouvido à barriga para ouvir, a falar para o irmão ainda por nascer na sua própria língua. Esta gravidez era diferente da primeira em tudo que importava. Planeada, celebrada, partilhada. O Giovanni tinha estado em todas as consultas, a mão dele na minha durante as ecografias, a voz estável quando eu entrava em pânico com complicações ou me preocupava se conseguia amar outro filho tanto quanto amava o Luca. Tens uma capacidade infinita para amar, disse-me ele. É o teu superpoder. É o que te torna forte o suficiente para sobreviver no meu mundo. O agente Reed tinha encerrado a investigação 2 meses atrás, satisfeito com as condenações que tinham garantido. As operações do cartel na costa leste permaneciam em caos. A liderança estava presa ou morta. A organização demasiado fragmentada para constituir ameaça imediata. Reed tinha me oferecido estatuto permanente como consultora do FBI, que eu recusei. Estava farta de jogar dos dois lados, farta do peso dos segredos. O Giovanni e eu tínhamos construído algo melhor. Uma parceria baseada na honestidade, por mais brutal que essa honestidade fosse por vezes. Ele contava-me os negócios, os legítimos e os questionáveis, confiando-me que compreendia a diferença e ajudaria a manter os limites. Eu contava-lhe os meus medos, as minhas dúvidas, os momentos em que me perguntava se tinha feito a escolha certa. Nunca quis esta vida para ti, disse o Giovanni numa daquelas conversas vulneráveis à meio da noite. Queria dar-te segurança, normalidade, tudo o que merecias. Eu queria uma parceria. Queria ser vista como a tua igual, não como algo precioso a proteger. Estou a dar-te isso agora. Isso é tudo. O Luca voltou à prática de futebol com determinação de pensamento único. O Giovanni e eu ficamos de pé juntos a vê-lo, as minhas costas contra o peito dele, os braços dele à minha volta e a criança a crescer dentro de mim. Arrependes-te? Perguntei. De me ter deixado entrar, de ter corrido o risco de ter uma família. Todos os dias. Virei-me nos braços dele, pronta para discutir, e vi o sorriso a puxar-lhe a boca. Arrependo-me de cada momento que desperdicei a manter-te afastada durante o nosso primeiro casamento. De cada escolha que fiz por medo em vez de amor. De cada dia com o Luca que perdi. A mão dele subiu, traçou a linha da minha mandíbula. Mas arrepender-me do que temos agora. Nunca. Nem por um segundo.
O bebê deu um pontapé suficientemente forte para que o Giovanni o sentisse através da minha camisola. A expressão dele transformou-se em espanto. O mesmo olhar que tinha tido em cada ecografia, em cada marco. Era um homem que tinha pensado que a família significava fraqueza, vulnerabilidade a explorar. Agora compreendia que significava força, propósito, algo pelo qual valia a pena lutar. Vamos lá para dentro, disse, pegando na mão dele. Antes de gelarmos todos. Faço chocolate quente e podes ler ao Luca a história da tarde. A do cavaleiro corajoso. Ele gosta dessa porque o cavaleiro o faz lembrar de ti. O cavaleiro ganha sempre nessas histórias. A vida real não é tão simples. Não, concordei, pegando no Luca uma última vez antes de entrarmos. Mas ainda estamos aqui. Ainda estamos juntos. É vitória suficiente para mim. Dentro de casa que uma vez parecerá uma fortaleza, agora parecia um lar. O Luca adormeceu a meio da história, exausto da prática de futebol. A mãozinha dele enrolada à volta do dedo do Giovanni. Ficamos ali muito depois de ele adormecer, nenhum de nós quis partir o momento. A Jéssica ligou nessa tarde, a verificar como sempre fazia todas as semanas desde o casamento. Como está a vida de casados versão 2.0? Melhor do que o original, admiti. Diferente. Real. E estás feliz, genuinamente feliz, não apenas a sobreviver. Olhei para o outro lado da sala onde o Giovanni estava a montar um berço para o quarto do bebê, a recusar ajuda apesar das minhas ofertas. Determinado a construir algo com as próprias mãos para o segundo filho. Estou feliz, disse, e quis dizer completamente. Depois de desligar, o Giovanni abandonou o berço para se juntar a mim no sofá, puxando-me contra ele com a possessividade casual que aprendi a tesourar em vez de ressentir. Amo-te, disse ele suavemente. Não digo suficientemente. Mas amo-te mais do que pensei que fosse capaz de amar seja o que for, eu sei. Também te amo. Lá fora, a neve começou a cair, a cobrir o jardim de branco, a abafar o mundo para além das nossas paredes. Amanhã traria novos desafios, novas ameaças. O Giovanni teria de as navegar, e nós enfrentaríamos as escolhas que viessem juntos. Mas esta noite tínhamos esta verdade de família. Amor construído sobre uma base de cicatrizes, de sobrevivência e de recusa teimosa em desistirmos um do outro. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem do departamento jurídico sobre um contrato que precisava de revisão. O do Giovanni vibrou com algo que trataria de manhã. O Luca mexeu-se no berço lá em cima, a acalmar-se de volta ao sono sem acordar. O bebê deu um pontapé outra vez, lembrando-me do futuro que crescia dentro de mim. Esta era a nossa vida agora. Complicada, perigosa e imperfeita. Mas nossa, e eu não a trocaria por nenhuma versão de segurança que significasse perdê-lo.